Uma boa tarde, meus irmãos e minhas irmãs. Sejam bem-vindos ao nosso programa semanal Tesauros Abscônditos, com o qual nós queremos meditar o Evangelho que a liturgia nos propõe a cada domingo. E o Evangelho deste 11º domingo do tempo comum é retirado de São Mateus, capítulo 9, versículo 36, ao capítulo 10, versículo 8. Diz o Evangelho: Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Então disse a seus discípulos: A messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: Não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: O reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Bem, meus irmãos, neste domingo especial, em que o Senhor nos congrega em torno a si, para nos falar da igreja, essa igreja nascente, essa igreja que se apoia nesses 12 alicerces, os apóstolos. Jesus quis chamar 12 homens para continuar a sua missão, estarem com Ele, viver esta intimidade com o Senhor, aprender do seu coração sagrado. Nesses últimos dias temos celebrado, mas também enviá-los. Essa igreja que Jesus já vai demonstrando, já vai delineando a nossa concepção, essa igreja desejada pelo Senhor, desejada por Deus, se apoia sobre estes homens. Primeiro, que buscam viver essa profunda intimidade com Jesus, e depois levam a tantos irmãos, confirmando-os na fé, a provarem desta mesma intimidade com Deus. Porém, vale uma consideração muito importante e significativa neste domingo. O Senhor, que chamou os que quis, que escolheu aqueles homens, que os enviou, que lhes deu poder para fazê-lo, que até hoje continua demonstrando e anunciando a sua salvação através do testemunho e da pregação dos apóstolos na igreja, o Senhor se comove. Tantas são as vezes em que nos evangelhos existe este relato, esta descrição, esta indicação de que Jesus está profundamente comovido. Em uma passagem, inclusive, comovido e remoído as suas entranhas de misericórdia. Hoje o Evangelho começa precisamente assim: Compadeceu-se Jesus das multidões, porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Essa misericórdia do Senhor, demonstrada especialmente na sua igreja, o Senhor quis que ela continuasse, chegasse até nós, através daquela instituição que Ele escolheu, que Ele instituiu, que Ele criou. Deus poderia ter muitos modos de fazer chegar até nós a sua graça, mas quis que ela fosse confiada, guardada, custodiada na igreja. O Senhor desejou a igreja como sacramento de salvação para nós. Mas ainda hoje, meus irmãos, essa entranha remoída, comovida do Senhor, essa comoção
de profunda misericórdia. Ainda hoje, talvez o Senhor olhasse para nós, olhasse para o nosso mundo, para as tantas bilhões de pessoas que vivem sobre a face da terra. Ali, o Senhor também poderia encontrar hoje tantas e tantas pessoas que estão perdidas, dispersas, como ovelhas sem pastor. Jesus tinha uma sensibilidade especial, divina, e diante das misérias humanas, seu espírito se estremece profundamente. Jesus Cristo contempla essas multidões e se estremece de compaixão, pois as vê como ovelhas que não têm pastor, dispersas, abatidas. Por outras muitas razões, também nós, hoje, neste tempo, muita gente vive, anda à deriva, como ovelhas sem pastor. Por isso, ao final desta nossa meditação, não podemos menos do que, dando graças a Deus pela sua infinita misericórdia, rezar que esta misericórdia se demonstre nos nossos tempos, em tantos homens, que Deus há de suscitar novos e bons pastores, para que se coloquem à frente do seu rebanho e, como Cristo, saibam defender os seus, entregar-se sem reservas e, se até necessário for, doar a sua própria vida, até que as ovelhas estejam abrigadas, cuidadas, guardadas no redil de Jesus. Pedimos a Ele: Senhor, escuta-nos, envia homens competentes e abnegados, que acendam luzes novas para iluminar o nosso mundo em meio a trevas, em meio à escuridão. Que Ele continue a passar, como rezamos na oração do ano vocacional, a passar pelos nossos caminhos, a chamar tantos irmãos nossos a seguir os seus passos. Que sejamos nós também generosos em responder ao Senhor, responder a esse chamado, e na Igreja, mãe e mestra, reconhecermos sempre o nosso lugar, onde a graça do Senhor é derramada sobre os nossos corações. Que Deus vos abençoe e guarde, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.